E a gente sabe, um dos objetivos da CPI, o único, é destruir Bolsonaro. Só tem isso. Ele não tem raiva do Ernesto, ele não tem raiva do Felipe Martins, sabe? De ninguém. Eles só querem destruir o Bolsonaro. Se forem pessoas necessárias para que uma escadinha para destruir o Bolsonaro, eles vão atropelar todo mundo. Mas no dia de ontem, vejam só. Bolsonaro veio aqui e deu esse pronunciamento. Arthur, formamos heteramente um casal, diz Bolsonaro a Arthur Lira. Em mais um discurso crítico ao judiciário, Jair Bolsonaro disse nessa terça, numa cerimônia no Planalto, que o presidente da Câmara, o Lira, faz um trabalho excepcional. O presidente também elogiou o chefe do Senado, o Pacheco, e procurou mostrar a separação que existe na visão dele entre os poderes. Olha só, para Bolsonaro, executivo e legislativo são um casal, enquanto o outro poder é o judiciário. Quem viveu e quem vive hoje com o parlamento, bem como o nosso colega Rodrigo Pacheco no Senado, a gente vive para o Brasil. Costumo dizer que não são 3 poderes, são 2. É o judiciário e nós para o lado de cá, porque nós formamos heteramente um casal. O presidente da Câmara, olha esse final da matéria, sepultou nesta terça, numa entrevista, a possibilidade de impeachment de Bolsonaro. Daí o amor do presidente na cerimônia. Não sei se foi isso ou se não foi, mas a entrevista foi boa, eu já avisei para vocês. E essa aqui é a entrevista. Olha só. A CPI não trará efeito algum, diz Lira, que não vê circunstâncias para o impeachment. Botar nessa fotinha dele. Separei as melhores perguntas. E essa aqui já é a primeira pergunta. A CPI tem ganhado protagonismo na agenda do Congresso. Qual a sua opinião sobre o trabalho? Já mandou direto. Neste momento, CPI é um erro. A guerra está no meio. Como é que você vai apurar um crime de guerra no meio? Como vai dizer o que é o certo? Até 2 meses atrás, olha isso daqui. A gente vai comentar nisso ao longo do vídeo. O Chile era a nossa referência. Como está o Chile hoje? Por que está desse jeito? Se já imunizou 60%, 70%. Não sei se vocês estão acompanhando, o Chile entrou em quarentena total. Total. Fechou tudo. Por que se imunizou todo mundo? Foi quando o Dória, daquele país lá, né, dos comunistas. No combate à pandemia não tem receita de bolo pronto. Você não sabe qual variante predomina, se fica, se sai do fecha tudo. E ele termina falando. Só a primeira pergunta. A CPI polarizou politicamente e não vai trazer efeito algum, a não ser que pegue alguma coisa. E até o momento não achou nada. Ele deu só uma deixa. Aí, ela pergunta. O senhor não acredita que a CPI esteja apontando caminhos importantes? Não. Não tá. Não tá. Participei das conversas com a Pfizer, numa reunião em fevereiro com o Pacheco, o Guedes, o Pazuello e Bolsonaro. Naquela época, não tinha autorização da Anvisa e achavam que o contrato era leonino. A principal narrativa de todas é essa. É que a imprensa mais enche o saco. Eles sabem que é mentira, mas eles insistem que o governo não quis comprar os imunizantes. Não podia juridicamente, precisou de um MP. E, cara, o cara da Anvisa falou, o Carlos Murilo, tô na dúvida, o Murilo. O contrato era complicado e ainda não tinha aprovação da Anvisa. Só balela. E o Lira continuou. O que dissemos? Se tem dinheiro, se tem empenho, se o mundo todo está assinando esse contrato, então vai lá e faz. Do dia em que a Pfizer propôs ao dia em que o governo fez o contrato, se não errei as contas, alteraria em 3 milhões de doses a mais. É muita dose? Ajudaria muita gente, mas resolveria o problema? E falar, pô, é muita dose, beleza, 3 milhões, sabe, 1,5 milhão de pessoas. Mas isso vai resolver o problema? Isso vai resolver o problema? Aí continua. Mas a Pfizer já vinha negociando com o governo desde agosto. Peraí. Mas onde ela fechou em agosto? Vocês estão lutando. Onde foi? Ah, fechou onde? Foram os Estados Unidos e Israel. Tinha 500 mil doses no canto, 100 mil doses no outro. Não tinha nada grande. Israel tem quantos habitantes? 6 milhões? Um país riquíssimo, com todas as proteções. Num país como Portugal, 3 milhões de doses imunizam 30% da população. 3 milhões de doses no Brasil não vacinam Alagoas. Já deu a real. Mais uma. A repórter já deve estar assim, balançando.
Mesmo assim, seria importante salvar vidas. Ele diz, eu não estou dizendo que não é importante, minha filha. Para de querer encher o saco. Estou dizendo que não é a salvação. Qualquer vida é importante. Salvar uma vida é bom demais. Agora, não sou o governo. A minha atuação nisso foi fazer com que assinassem. Já cortou o assunto, falou, para de encher meu saco. Vai lá agora reclamar com o governo. Há condições de abrir processo de impeachment contra o presidente? Não é por aí. A minha função no impeachment é de neutralidade. Não sou eu que faço o impeachment. Olha só. Você quer dizer que Bolsonaro não tem voto na Câmara para assegurar um pedido de impeachment? Ela só fez uma pergunta. E aí, olha só, ele entra agora num modo diferente. Ele já está tentando entender o que ela quer e fazer algumas perguntas retóricas que ele já tem a resposta. Olha a construção dele. Você acha que Bolsonaro não tem voto para segurar o impeachment? Que ele não tem base de apoio popular para se contrapor um pedido de impeachment? Você acha que o povo não está com Bolsonaro? Olha só. Então, o que é que estão querendo? Que eu desorganize o país, que eu comece uma conflagração, e isso aqui é a parte mais importante, de 122 votos que querem contra 347 que não querem? Ele mandou um recado seguinte: hoje, com o governo, temos 347 deputados. Eu acho que seria um pouco até menos. Isso daqui corrobora o que eu falei para vocês sobre o voto auditável. Conversei com o pessoal, a própria comissão, que está vendo com bons olhos o avanço da pauta. Assim, que tem votos, mas ainda assim, achando que vai passar, eles ainda estão tentando falar com alguns setores da esquerda que no passado foram a favor do voto auditável e que agora não são. Esse número é importante. Ainda lembrem, lá no início do ano, quando estávamos falando das eleições para a presidência da Câmara, falei, gente, vencer é importante, mas vencer com 308 votos é ainda mais importante, porque isso passa um recado forte, que é o quê? Temos maioria para aprovar qualquer tipo de PEC. Então não vai conseguir. Não tem voto, não tem impeachment. Acabou. A imprensa ontem chorou, agonizou. A gente vai mostrar algumas coisinhas. Vocês querem testar? O que a população quer testar? O povo quer testar o impeachment? Vocês acham mesmo que o povo quer colocar o Brasil no buraco só para testar, sabendo que não vai avançar? Acha que é caminho? Vamos testar. O que eu estou dizendo é que impeachment é feito com circunstâncias, com uma política fiscal desorganizada, uma política econômica troncha. O impeachment é político. E esse final, ele ainda solta uma, né? Se ele está falando que para ter o impeachment precisa de uma política fiscal desorganizada e uma política econômica troncha, é porque no momento não temos. No momento nós temos o Paulo Guedes colocando o Brasil nos trilhos, sabe? As coisas avançando, tivemos agora a MP da Eletrobras avançando, diminuindo o tamanho do Estado. O Lira mandou um baita recado, viu? Um baita recado. Fez valer o apoio. Bolsonaro apoiou ele. Isso aqui não é mais do que a obrigação dele. Não é mais do que a obrigação dele. E os 500 mil óbitos não serão justificativa? Ele vem, minha filha, 499 mil, 501 mil, um óbito seria, sabe? A questão é, tem circunstâncias? As vidas importam, mas tem circunstância? Não tem. Ou é uma parte que está pedindo? Ou são vocês, a imprensa, a esquerda? Para de chorar. Aceita o resultado das urnas. Vai resolver o quê? É o Mourão que vai resolver a situação? O que vamos fazer com o impeachment? Impeachment tem várias circunstâncias, e venho dizendo isso muito claramente. O ex-presidente Michel Temer, e aqui dá mais outro, olha só, Temer tinha 3% de aprovação, com Janot todo santo dia disparando uma flecha. Não caiu. O Temer passou por 2 pedidos negados na Câmara. Lula, aí já mandou, eita, esse aqui foi boa. Lula teve um mensalão e não teve pedido de impeachment com um rebanho de gente pedindo. FHC teve. E aí, depois ainda fala do Maia no final, né? Rodrigo Maia, claramente de oposição. Claramente de oposição. Ele não é menino, né? Claramente de oposição ao Bolsonaro, teve 67 pedidos de impeachment na gaveta. Pautou um? Por quê? Se Rodrigo Maia, que é oposição, que não gosta de Bolsonaro, não pautou, não achou que tinha um problema, você aqui eu que acho problema? Jornalista. Faz teu trabalho. Aí depois vem. Então, o que é que falta pra tocar o impeachment? Cara, você vê,
eu já tô com raiva já. Eu já tô... Naquele momento que você também já deve estar com raiva. E o Lira termina assim, né? Só vou ler o final. Pelo amor de Deus, o que estou dizendo é que o impeachment não é feito só disso. Assim, cara, tem vida, não importa, é importante. Para. Segue em frente, aceita o resultado das urnas. Quais os seus compromissos de pauta de votação? Aí muda de assunto. Ele vem, ó. Tocando as reformas, administrativa e a tributária. Fizemos autonomia do Banco Central. Compromisso de votar as privatizações. Quando me candidatei, fui a 6 frentes das mulheres ruralistas, anticorrupção. E hoje, essas matérias estão vindo. Meu compromisso é colocar para o Brasil avançar. E, vem lá, né? Última pergunta. Como o senhor avalia a disputa presidencial em 2022 com Lula no páreo? Lula é um player importante. Não tem como negar. Presidente 2 vezes. Só que aqui, para mim, foi melhor deixa, ó. O que eu não acredito é em terceira via. Não tem condição. No Brasil nunca houve isso, ao menos depois da volta do voto para presidente. Foi Collor e Lula, depois Lula contra o PSDB e Dilma também contra o PSDB. E em 2018, Bolsonaro substitui o PSDB na disputa com o PT. O PT está sempre lá. Por que não estaria nessa? E isso daqui, olha só. Que foi que a gente falou no primeiro vídeo da série sobre política 2022, começando a falar de eleições. Esse vídeo aqui também vai entrar na série. Falei, ó, gente, a gente vinha se desenhando um cenário no Brasil, um tabuleiro, que as posições políticas se davam em relação a Bolsonaro. Ou você é pró-Bolsonaro, ou você tá contra. Não significa que você ser pró, você quer colar sua imagem nele, e não significa que você ser contra, você quer ser uma oposição ferrenha, como é Marcelo Freixo do PSOL. O cenário mudou, eu falei no vídeo, ó, gente, tá sendo um cenário que Bolsonaro é a referência, pra gente mudar agora pra uma política lado A versus lado B. Lado A versus lado B. E o Lira falou agora, não tem terceira via. Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula. É lado A, lado B. Lado A versus lado B. E até o momento, você vê, ele vem falando, Bolsonaro tem uma base, ele se coloca na base de Bolsonaro. Então, Bolsonaro vem para 2022 com uma certa base. Óbvio, daqueles 300 e pouco, tem gente do MDB que vai votar as matérias na Câmara para até o Brasil avançar, mas em 2022 vai estar apoiando o Lula. Mas o cenário é esse. Lado A versus lado B. Escolham seu time e seja feliz. Acabou. Não vem com chateação, sabe? Não existe ficar neutro, não tem nada. Até porque, né, o voto vai ser decidido daí. Governadores alinhados a Bolsonaro, os governadores alinhados ao Lula, e o Lira, ele não é besta, o Lira quer ser governador no Alagoas. O Lira quer ser governador, fica de olho. Então vamos continuar. Olha só, veja, né? Depois de sepultar impeachment, Lira se une a Bolsonaro no Planalto. Já tá espumando de raiva. E olha essa daqui, pessoal. O mesmo jornalista, Ricardo Rangel, o mesmo jornalista. O texto vocês podem dar pausa e ler. Selecionei a melhor parte do texto, das 2 matérias. Só vou ler a manchete. Arthur Lira, colaboracionista. O presidente da Câmara protege Bolsonaro e viabiliza uma política que maximiza óbitos. Depois ele escreve outra matéria. Arthur Lira, traíra? O amor do presidente da Câmara por Jair Bolsonaro não é a prova de balas. Eu acho que ele tem algum problema, né, de dupla personalidade. O Lira, em 2 horas, deixou de ser um colaboracionista para virar um traidor. A imprensa odiou o conteúdo daquela matéria, dessa entrevista. Se a imprensa odiou, cara, a gente adora. Então, chora. Chora, Ricardo Rangel. Chora. Sabe, extrema imprensa. Pô, esse aqui também, ó, acabaria extrema imprensa. Jornalismo delirante. Delirante. Não tem o que falar desse pessoal. O jornalismo da mídia brasileira é pífio. É pífio.